Concurso também do Ministério Público, lá de Pernambuco, analista judiciário e procuradoria, 2019. Mesmo questionamento, aquele mesmo estilo, considerando os aspectos linguísticos, né? Julgue o item a seguir. Está aqui o comando da questão um pouquinho maior, mas é importante a gente fazer a leitura, né? Vamos ler que no momento que a gente está estudando é importante saber todos os detalhes. Talvez na prova você poderia já direto para o verbo representar aí que está destacado e talvez, quem sabe já fazer a resposta da questão, olhar a resposta. Mas vamos ler o texto para a gente entender toda a contextualidade, né? A invenção das técnicas para controlar o fogo, o início da agricultura e do pastoreio na Mesopotâmia, a organização da democracia na Grécia, as grandes descobertas científicas e geográficas. Pessoal, veja o seguinte, vamos parar um pouquinho aqui. Nós temos vários elementos aqui separados por vírgula. Tudo bem? Tá aqui, ó. São vários elementos separados por vírgula. Aqui também um outro. Então a gente tem esse primeiro elemento, depois esse aqui. A gramática chama de elemento mesmo, tá, gente? Aqui tem outro elemento, e aqui a gente tem outro elemento, e assim por diante. Quando você observa o verbo, esse verbo é o verbo representar. E o verbo representar, ele é um verbo pessoal, né? Quer dizer, ele é um verbo que ele possui esse cara aqui, um sujeito. E se ele possui um sujeito, ele tem núcleo. Né? Vamos colocar aqui que ele tem um núcleo. O verbo possui um sujeito, ele tem um núcleo. Às vezes o próprio núcleo é o próprio sujeito dele mesmo, né? Quando você tem um verbo, quando você tem um sujeito que só tem ele de núcleo, isso é lógico que ele vai ser o sujeito e o núcleo ao mesmo tempo. Então esse verbo ele vai buscar um sujeito. Quando ele encontrar o sujeito, ele vai encontrar, que é justamente tudo isso, ó, a invenção das técnicas para controlar o fogo, vírgula. Então ele identificou isso aqui como um núcleo do sujeito. O início da agricultura, na verdade ele está identificando o substantivo como o núcleo do sujeito. Eu vou destacar para vocês aqui, para não confundir a questão da concordância com o substantivo. Então ele está aqui, ó. Ele vai olhar invenção, que é o núcleo do primeiro sujeito. Ele vai identificar essa vírgula, vai passar por cima dela, vai identificar o início, que é, aqui no caso, o outro núcleo do sujeito. Ele vai identificar aqui, ó, grandes descobertas, grandes como o outro núcleo do sujeito. E vai encontrar aqui também o advento, que é um outro núcleo do sujeito, certo? E ele vai continuar, e observe o que ele encontra aqui. Ó, tudo isso representa saltos de época. Então, ele encontrou o sujeito e ele vai buscar o núcleo desse sujeito. Quando ele busca o núcleo do sujeito, ele vai buscar essas expressões destacadas, que são substantivos. E todos esses substantivos não são preposicionados. Pode observar que aqui, ó, aqui não tem preposição, é artigo. Aqui também é artigo e não preposição. Aqui também é artigo e não preposição. E aqui também é artigo e não preposição. Então, ele encontrou vários núcleos. Então, ele vai dizer assim, opa, eu poderia estar no plural aqui para concordar com esses núcleos. Só que olha o que a banca perguntou. Seria mantida a correção gramatical do trecho caso a forma verbal representa, que está no singular, fosse substituída por representam? Bom, como nós temos vários núcleos aí, então é muito comum que o candidato imagine que ele vai concordar com todos esses núcleos. Só que existe uma regra gramatical em que, quando nós temos um pronome, e esse pronome, né, é o chamado pronome indefinido, que é o tudo, né? Está ali na frase. E esse pronome, ele está exercendo a função de sujeito. Ele exerce essa função. Como é que você sabe? Porque eu perguntei para o verbo. Verbo, o que representa saltos de época? Ele responde, tudo isso. Ele começa aqui com tudo, né? Tudo isso. Tudo isso é o sujeito. E ele tem um núcleo que é o tudo, que é um pronome indefinido. Esse pronome indefinido, que exerce a função de sujeito, ele tem uma outra característica também, que é chamado de pronome resumidor.
É fácil de entender, pessoal. O que significa esse pronome resumidor? Ó, significa o seguinte, que todo o sujeito deste verbo, todo o sujeito, tudo isso, ó, desde aqui, a invenção das técnicas para controlar o fogo, até aqui, ó, até aqui, tudo isso está exercendo a função de sujeito. Todas essas expressões compõem um sujeito, que a gramática chama de sujeito composto, porque possui mais de um núcleo. Só que o autor do texto pegou todo esse sujeito e resumiu dentro do tudo, conforme você pode facilmente observar. Tudo isso representa saltos de época, que desorientaram gerações inteiras. Tudo isso que a invenção das técnicas para controlar o fogo, o início da agricultura, a organização da democracia, as grandes descobertas, tudo isso daí é o sujeito, só que o autor resolveu resumir num pronome chamado pronome resumidor. E aí vem a regra. A regra determina o seguinte: quando nós temos um sujeito que foi identificado e jogado dentro de um pronome resumidor, ele jogou nesse pronome resumidor, esse pronome resumidor é o tudo, né? Então, esse pronome resumidor aqui nessa questão é o tudo. O que vai acontecer? O verbo só vai olhar para esse cara aqui e vai dizer assim, é o seguinte, hein? Eu não posso me flexionar. Eu, verbo, não posso sair do singular e para o plural, porque eu preciso concordar com esse tudo, que é o núcleo do sujeito. Todo o sujeito foi jogado aí dentro e a gramática criou a regra. O sujeito, quando é representado por um pronome resumidor, esse verbo desse sujeito vai concordar com esse pronome resumidor e, neste caso, tem que ser singular. Portanto, não seria mantida a correção gramatical do trecho caso a forma verbal representa fosse substituída por representam. Nós teríamos um erro, justamente porque o verbo não pode concordar com todos aqueles núcleos, porque quando ele sai de onde ele está e corre atrás do sujeito, ele vai encontrar tudo isso e ele vai chegar para essa regra, e essa regra não vai permitir que ele seja flexionado.